Quantos acharam aí? Diga amém. Amém. Aqui, como título dessa mensagem, eu falei uma igreja chamada família. Nós vamos trazer essa família de Deus para esse contexto, porque são 17 anos de história. E hoje, pela manhã, o pastor Cláudio esteve aqui e na pergunta dele, da decorrência dessa história, tem, exemplo, está desde a fundação, né, Sol? Tem 17 anos. Ou seja, um legado que é construído ao longo do tempo por relacionamento. Nesses 17 anos, só algumas pessoas passaram, outras ficaram, outras chegaram, outras... Você viu algumas pessoas construindo, depois elas não estavam mais aqui, você viu pessoas novas chegando e a construção, ela não parou. Ela continua, as pessoas vão se movendo e no relacionamento uma história vai sendo construída. Hoje nós contamos uma história de 17 anos. Eu só tenho um ano, eu não sei quantos anos você tem nessa história. Mas a verdade é que nesse relacionamento, essa história foi construída, sim ou não? Então, a história ela é construída por relacionamento. E aqui... nesse pedaço dessa carta, nós vamos ver isso acontecendo de uma forma muito interessante, porque nesse relacionamento existe edificação, nesse relacionamento existe confronto e nesse relacionamento existe consolo, sim ou não? Nós desfrutamos disso nesse relacionamento, nesse lugar chamado família. Sim, a nossa fé é edificada, nós somos consertados, arestas são aparadas. No momento difícil, como nós tivemos ontem aqui, antes do culto do Colisão, nosso menino aqui de ouro, João, teve um acidente, né, sério, caiu e machucou a cabeça de fora a fora, mais de 15 pontos na cabeça, e nós ficamos preocupados, estávamos aqui no culto e preocupados, doido para acabar logo e ir lá, que é aqui pertinho. Aí a gente chegou lá, o irmão Cláudio já estava descansando, né? Eles já estavam, graças a Deus, ele já tinha ido para o hospital, já tinha dado os pontos, não foi nada grave, nada sério. Foi sério, mas nada mais grave. E aí acordamos o irmão lá, invadimos lá a sala dele, eu e mais alguns irmãos aqui, e ele teve que acordar, né? Mas imagina, irmão, que bom, né? Ser acordado por uma família que se preocupa, por uma família que está ali para dizer, está faltando alguma coisa, foi mais grave, a gente precisa correr atrás de alguma coisa, e aí? Não, graças a Deus, então o que a gente vai fazer? Então a família junta, a gente vai agradecer pelo livramento, nós vamos orar. E aí nós choramos juntos lá, o Pedro chorou mais do que todo mundo, vocês sabem que o Pedro nasceu agarrado, né, com o João, e a gente estava lá com ele, maravilhoso isso, irmão, receber consolo dessa família, em momentos assim, saber que a gente tem a quem a recorrer, amém? Isso é maravilhoso. E aqui o que está acontecendo é o seguinte: os coríntios consolaram Tito. Preste atenção nisso. Você vai ler e você vai entender. Vou dar só o contexto para você entender melhor um pouquinho. Tito vai lá fazer uma visita e os coríntios consolam ele. Por quê? Porque eles estavam perdidos. É uma igreja que estava perdida. Então tinha uma decepção de quem era o pai espiritual dessa igreja, que era Paulo. Porque Paulo escreve uma carta antes, repreendendo veementemente as ações deles. E aí parece que eles, então a gente vai aceitar um novo apostolado de outras pessoas que chegaram, não consideramos mais Paulo. Imagina a tristeza de alguém que implantou uma igreja, que orou, que teve ali um pastor, ele, por causa de
de pessoas que vieram de fora e começaram a falar dele, inflamar contra ele, e agora a igreja toda se vira. Uma igreja que se perdeu. E aí, Tito vai lá saber daquela carta que Paulo manda, repreendendo. Ao invés dele saber que o povo estava assim, ele fala, não, mas calma, eu amo vocês. Não, ele mostrou com muito amor, muito amor. Isso só acontece na família em Cristo, tá? Com muito amor. Ele não foi lá para apontar o erro e botar na ferida e falar, vocês estão errados. Não, com muito amor, ele mostrou o erro deles. E ele ficou abatido com isso, irmão. Paulo estava abatido com isso que tinha acontecido. Porque não sabia como, não era igual a gente hoje, não sabia se eles tinham aceitado essa exortação ou não. E aí, ele não podia voltar lá, Tito passa por lá, Tito volta lá. E Tito recebe daqueles irmãos que eles aceitaram sim a repreensão de Paulo e consideraram o apostolado dele. Tito fica sabendo. O que Tito faz? Tito vai correndo para contar para Paulo. Aí ele fica lá e ele conta a Paulo essa boa notícia. Ele fica muito feliz. Logo no início desse capítulo aqui, ele fala o tamanho da alegria dele com tudo isso que estava acontecendo. Aí sabe o que Paulo faz? Paulo escreve essa carta aqui. Isso que nós vamos ler agora foi depois disso. Ou seja, a igreja consolou Tito. Tito consolou Paulo, apóstolo. E agora, de Paulo, apóstolo, vai voltar para quem? Para a igreja de Coríntios. É o que acontece aqui, irmão. A gente tem dificuldade aqui, sim ou não? Eu e você estamos aqui, o pastor Cláudio falou isso de manhã, né? Eu e você estamos aqui, vai ter dificuldade. Tem carnalidade no meio, vai ter dificuldade. Agora, olha só, irmão. Nessas dificuldades que acontecem, um coração salvo, ele sempre vai se inclinar para a reconciliação. Sempre. Para o perdão, para o amor, por estar perto. E isso estava acontecendo. É o que acontece aqui no nosso meio. Às vezes, eu estou aqui, eu sou o pastor, sou eu que trago a palavra. Amém. Eu estou edificando a igreja, escrevendo a carta. Paulo estava escrevendo a carta, edificando a igreja, uma palavra para a igreja. Mas às vezes sozinho aqui, na salinha aqui do lado, no gabinete, é um Tito. É um jovem na fé que chega e consola o meu coração. E às vezes sai dali, acontece o mesmo rodízio que nós falamos aqui. O mais jovem para o mais experiente, o mais experiente para o mais jovem, aquele que chega e que recebe da igreja e que volta para o mais experiente, e nós vamos vencendo as nossas batalhas do dia a dia. E nós vamos, no que a palavra diz, rompendo em fé, carregando a carga uns dos outros, porque nessa comunhão, é essa comunhão que o Senhor deixou para que nós nos fortalecêssemos na palavra, nos princípios e no poder dele, grandioso. É isso que está acontecendo aqui. Acompanhem comigo. Verso 1. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos o quê? Em tudo nós fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Como eu e você chegamos aqui várias vezes, irmão. Várias vezes nós chegamos aqui com lutas por fora e temores por dentro, sim ou não? Provações externas que chegam até a mim e a você, e tentações internas que nós não sabemos lidar. A tentação de ceder a essas provações, a tentação de esmorecer na fé, a tentação de não ter mais a vida de devocional, a tentação de ceder ao pecado, a tentação de entregar o ministério, a tentação de desistir, a tentação no meio dessas opções, no meio dessas provações. E com ele não é diferente, ainda que seja Paulo o apóstolo. É isso que está acontecendo. Lutas por fora, provações que chegam até nós. E são várias as vezes que nós estamos com essas lutas por fora, esses medos que nós passamos diante
de situações que não tem resposta, como ele está lá angustiado, esperando a resposta. Será que a igreja ouviu as minhas palavras? Situações que eu e você enfrentamos que naquele dia não tem resposta. Não tem resposta para o que está acontecendo. Só que no versículo 6 ele diz assim: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Porém Deus, que conforta aqueles que estão quase desistindo, aqueles que estão abatidos diante dessa provação, está confortando o meu e o seu coração na proximidade que nós temos entre Tito e Paulo, a proximidade que nós temos no caminhar dessa comunhão e unidade. Às vezes, olha aqui para mim, irmão, a gente está no meio dessas situações e a gente fica falando: mas Deus, por que o Senhor não faz nada? Não é possível que o Senhor não está vendo. Olha o que está acontecendo. Nós estamos lá no meio esperando uma resposta de Deus, e Deus deixando claro em várias palavras para mim e para você que a resposta e o alívio está exatamente aí do seu lado. Sabe por que a gente quer ver o extraordinário de Deus, mas a gente não percebe o mais simples? Deus está habitando dentro desse irmão que está do seu lado. Aleluia. Ele está falando: ei, não precisa você aceitar essa solidão, o não estar na comunhão, o abatimento que te alcançou, esperando algo extraordinário, quando na verdade eu coloquei exatamente essa pessoa do lado para ser minha palavra para você, para ser meu amparo para você, para ser a minha presença para você. E às vezes nós simplesmente não olhamos, irmãos, porque por causa de orgulho. Eu não posso estar nessa situação com esse irmão sabendo, ou com a igreja, ou com a família. Irmão, deixa eu te falar aqui, isso aqui não é um coletivo institucional. Isso aqui é uma família. É diferente. Com a família, nós podemos sim, nós podemos abrir o nosso coração. Com a família, nós podemos sim encontrar força uns nos outros. Fui consolado com a presença de Tito. Tem um Tito aí do seu lado, irmão. Tem um Paulo aí do seu lado. Só precisa abrir mais o seu entendimento para aquilo que, as ferramentas que Deus move e que estão pertinho de você. Amém? Quem está comigo aí, diga amém. Vamos avançar. Versículo 7. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós. Aqui Paulo está falando para os coríntios. Está falando de quando Tito esteve lá e recebeu o conforto deles, dos coríntios. E recebeu o conforto de vós, referindo-nos à vossa atitude, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim a minha alegria. O vosso pranto aqui, irmão, não era um choro de saudade. O vosso pranto aqui era o choro de arrependimento. Grave isso. Quando ele fala: olha, o Tito, eu estou sendo consolado agora, mas o Tito foi consolado aí por vocês. Quando vocês choraram na presença dele, arrependidos do caminho que vocês tinham trilhado. A presença dos Titos nas nossas vidas, ela é muito aberta também para que nós possamos chorar em arrependimento pelos caminhos errados que nós trilhamos, irmão. Isso traz tanto alívio na nossa alma, isso traz tanto alívio no nosso coração. Quanto tempo tem de história aqui? Quantas pessoas passaram por aqui e quantas pessoas foram curadas exatamente quando tiveram um ouvido, um ombro amigo, que puderam confessar os seus erros, os seus pecados e dizer: irmão, minha irmã, me ajuda. Eu me perdi. Eu esfriei na fé.
Você pode me ajudar? Confessando pecados uns aos outros. Lá Tiago vai dizer a cura que existe nisso. Amém ou não amém? Avança aí. Versículo 8. 8 e 9. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos constritou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano vocês sofressem. Isso aqui é importante a gente dizer desse contristado aqui, de arrependimento, porque fica meio estranho, né, irmão? Contristado com a carta, não me arrependo, embora já me arrependido. Parece que Paulo se arrependeu de exortar os irmãos. Não, esse outro arrependido é um pesar. Ou seja, arrependido com muito pesar pelo que aconteceu, porque não precisava ser assim. Amém ou não amém? Quantas coisas a gente passou nessa longa história aqui, longo 17 anos, que não precisava ter acontecido, mas aconteceu. E se aconteceu, é preciso voltar, refazer, consertar, ou seja, se arrepender. Porque aqui que está a saúde da igreja, a saúde do corpo. Amém? Com muito pesar, com muito arrependimento, a exortação da parte do nosso Senhor, aquele que não aponta, como eu falei aqui, o erro, mas aquele que estende o braço para que a gente possa continuar a caminhada de fé. Vê aqui, irmão, essa é a parte que eu falei para vocês, que Paulo, ele fala assim, muito contristado, com muito pesar, ou seja, ele não estava nada feliz, irmão, de levar aquela exortação àqueles irmãos, de enviar aquela carta. Essa carta aqui é a famosa carta severa, é a carta que se perdeu. A gente não tem essa carta de Paulo. Seria uma terceira carta, uma carta muito pesada para esses irmãos. Ele diz assim, porque às vezes a gente vai ver exortações e concertos que só revelam o nosso saber, só revelam quanto a gente sabe de Bíblia, só revelam o lugar que a gente quer colocar apontando o irmão. E Paulo está nos ensinando que não existia alegria nenhuma nisso, e ele estava até sem jeito de falar, mas que na verdade, que aquela tristeza que fosse gerada a partir dessa exortação, que fosse gerada para a salvação daqueles irmãos. Quantas vezes a gente corrige, e quantas vezes você corrigiu pensando apenas que aquele irmão saia daquela condição, se levante dali, ainda que as palavras sejam duras, mas palavras duras, faladas em amor, vai nos levar a uma condição de salvação. Amém ou não amém? Ninguém colocou palavras mais duras do que Jesus, irmão. Já viram as palavras de Jesus? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Aquele que quer salvar, renuncia a si mesmo. Palavras duras, só que são carregadas de amor, porque elas são carregadas de alguém que entregou a sua própria vida. Então, como é que a gente recebe uma palavra de alguém que entregou a sua própria vida por amor a mim e a você, quando nós falamos não para ele? Palavras carregadas de dureza, mas palavras carregadas de amor. Isso vai vai fazer com que a nossa história ela se prolongue de forma saudável. Quando existe amor nos desentendimentos, quando existe amor na repreensão, no esclarecimento daquilo que, quando tem mais de duas pessoas juntas, vira e mexe acontece, irmão. Vira e mexe acontece. A família, a igreja é igualzinha a família da nossa casa. As proporções é que mudam, sim ou não? As proporções é que mudam. Mas tem semanas dessas de alegria, de festa, tem semana de desentendimento, tem semana que tem que conversar sozinho para se entender, tem semana que o outro é consolado. É assim. Agora,
resumido nesse amor aqui que ele está falando, a gente vai ter mais história que exalta o nome do Senhor para poder deixar como legado aqui como comunidade de fé. Amém? Continua aí. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, ela produz morte. A tristeza do mundo qual é, irmão? É aquele remorso. A tristeza do mundo é aquele que a gente se entristece só porque a gente foi pego na mentira. Na verdade, a gente não se entristeceu pelo princípio que foi quebrado, a gente se entristece pelo que deu errado, é pela consequência do pecado. Porque enquanto eu estava no pecado e nada apareceu e eu não fui envergonhado, está tudo bem, irmão. Agora a tristeza que ele está falando aqui, esse remorso é quando alguém soube da mentira que a gente contou. É quando a gente está ali e naquele erro ali, na consequência daquele erro, apareceu a minha e a sua imagem. Uma tristeza que é um remorso gerado. Agora, a outra tristeza, e a que eles sofreram aqui, é a tristeza que trouxe para o eixo. É aquela tristeza que fala assim, eu não estou envergonhado pela mentira que eu contei, eu estou envergonhado pelo mentiroso que eu sou. Eu não estou envergonhado pela traição que eu fiz. Eu estou envergonhado pelo traidor que eu virei. É esse tipo de tristeza que nos leva ao eixo do arrependimento. É quando, depois dessa tristeza, a gente fala para a gente mesmo assim, eu nunca mais vou ser esse homem. Eu nunca mais vou ser essa mulher. Eu nunca mais vou causar um dano naquela pessoa. Eu nunca mais vou quebrar a aliança com Jesus nessa situação. Ela produz o que a Bíblia chama de fruto digno de arrependimento. A gente sente a tristeza naquela hora, mas depois é um alívio por ser liberto daquela prisão. Era o que estava acontecendo com esses irmãos aqui, palavras de arrependimento de quem nós somos, e tristeza que nos leva para esse lugar vai me deixar e vai te deixar mais parecido com Jesus. E quando nós estamos mais parecidos com Jesus, a gente vai ver muito mais frutos no coletivo para toda uma região aonde nós estamos. E é isso que eu declaro aqui sobre o SEI de Itaboraí, irmão, independente da história de quem começou, independente de quem está aqui hoje, independente que eu sou o pastor hoje, mas que esses frutos cada vez venham ser mais claros aqui nessa cidade de Itaboraí, porque cada vez nós vamos ver mais irmãos mais parecidos com Jesus, e esse coletivo irá resplandecer aqui nessa cidade em nome de Jesus, amém? Amém? É isso. O relacionamento de uma igreja chamada família. Continue comigo. Versículo 13. Foi por isso que nos sentimos confortados e acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito. Olha o que ele está falando aí. Mais do que ele ter ficado feliz, ele ficou muito mais feliz pela alegria de Tito, cujo espírito foi recreado por vós. É o que ele está dizendo aqui. Irmãos que verdadeiramente se alegram com a sua felicidade. Olha aqui para mim, irmão. Quer ver um amigo de verdade? Quer ver um amigo de verdade? Não é aquele que quando você está doente ele está na sua casa. Apenas. Não é aquele que quando você está passando por uma crise financeira ele te ajuda também financeiramente. Apenas. Quer ver um amigo de verdade? Um amigo de verdade é aquele que quando o pastor te chama aqui e você é consagrado a um ministério, ele está sorrindo aí embaixo, ele está vibrando aí embaixo, ele está tirando foto, ele está filmando, ele está alegre. Quando você é promovido no seu trabalho, quando um filho nasce, quando você compra um carro novo,
Ele está lá, ele está rindo, ele está do seu lado, glória a Deus. Quando aquela casa que você tanto sonhava aconteceu, ele está com um sorriso aberto. Ele está postando o que você está postando lá alegre, ele está repostando. O meu amigo, eu sei o quanto que ele lutou, o quanto que ele batalhou. Glória a Deus pela vida dele. Esse é um amigo de verdade, o que se alegra com a sua alegria. Porque nas calamidades, irmãos, a verdade é que graças a Deus, o nosso coração, ele age em amor. Nas calamidades, a gente ajuda até quem a gente não conhece. Aliás, aqui a gente ajuda quem a gente não conhece no dia a dia aqui, no Restaurante Graça. Por quê? Porque é o sofrimento. Então você pega aquilo pela sua família e você fala, poderia ser o meu filho. Então você vai lá e você ajuda. Agora, está do lado, na alegria. Ali você vê, tem um irmão ali, tem um amigo de verdade. Não tem sentimento de inveja, não tem. Tem gente que está do nosso lado, irmão, e só é feliz com a gente até enquanto a gente não passa o nível dele. Já viu pessoa assim? Se a gente está ali naquele trabalho e a gente começa ali por baixo e tal, a gente vai crescendo. Nosso amigo. Chegou um dia que saiu uma promoção e a gente passou. Aquele que estava lá já vira a cara, já não fala do mesmo jeito. Acontece na igreja, acontece dentro da igreja, irmão, com ministérios. Gente que chegou na igreja e todo mundo se relacionava. Aí de repente foi consagrado a pastor, aí foi. Ia lá, avançou e tal. E aí já não é mais o mesmo relacionamento. Misericórdia, misericórdia, como dizia um pastor, amigo meu. Gente que vai se alegrar, é o que ele está falando aqui. Nós nos alegramos pelo contentamento de Tito. Mais do que eu, que sou o pai espiritual daquela igreja, que fiquei sabendo de tudo que estava acontecendo, eu me alegrei mais ainda em ver a alegria de Tito, a alegria do próximo. Amém? Esse amém foi mais fraco, né, irmão? Amém, irmão? Continua aí. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fique envergonhado. Pelo contrário, contudo, vos falamos com verdade, também na nossa exaltação a presença de Tito, e verificou ser verdadeira, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebeste com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Irmão, depois da obediência, depois da ajuda mútua, depois do coração alinhado com o coração, Paulo vai falar assim: agora eu tenho confiança em vós. É porque é isso, irmão. Olha, eu cheguei aqui exatamente 1 ano atrás. Nós comemoramos nessa semana a festa da igreja, o meu aniversário, o nosso 1 ano aqui também, junto com a minha família, porque a gente chegou na festa da igreja, então comemora 1 ano, tudo junto, né? E quando a gente chegou, ninguém confiava em mim, irmão, e eu não confiava em ninguém. Por quê? Porque não existia esse relacionamento. Amém? Pode existir o respeito, mas a confiança, Paulo está falando no final, ela vem através de relacionamento, de um coração que compartilha as mesmas coisas, que corre para a mesma visão. Aí, eu tive um momento, irmão, talvez não, sem dúvida nenhuma, mas o mais marcante para mim nessa semana de aniversário. Um momento que a gente não planejou. Porque um monte de coisa que aconteceu, a gente planejou. Um monte de irmãos que vieram pregar, sim ou não? Então, o tempo que estava estabelecido para cada coisa. Começamos aqui com a praça de alimentação, com a cantina da igreja. Um monte de coisa a gente planejou. Aí, quando que foi, Pedro? Na quinta-feira, Deus resolveu fazer assim: olha,
Ele aceitou, eu creio que ele aceitou. Você crê nisso? A nossa oferta, a nossa adoração durante esses dias, o nosso coração grato nesses dias. Você crê que Deus aceitou? Eu creio. Eu aceitei. Agora, eu vou mostrar o que eu preparei para você. Aí, nós estávamos aqui na salinha aqui do lado, comendo. Irmãos ali que estavam na cantina, alguns jovens, mais ou menos umas 15 pessoas dentro, pastor Cláudio, umas 15 pessoas dentro da sala, que ficamos aqui no final da arrumação. Aí, final da arrumação, e entramos ali. E os irmãos começaram a expressar o que hoje, depois de um ano, está dentro do coração deles em relação a mim. E tem coisas que eu não sabia, irmão. Tem coisas que estavam ali que eu me emocionei profundamente, eles se emocionaram. Nós falamos uns aos outros. E eu falei, a relação, ela começou. Quando eu vejo os jovens falando assim, poxa, pastor, como tinha uns 5 jovens lá dentro, mais ou menos. Mas, você está se incluindo jovens, Júlio? Estou falando só os jovens mesmo. Eu não sei quanto a você, irmão, mas o que eu mais desejo na minha vida, desde a minha conversão, a minha maior vontade, é deixar um legado. Qual legado, pastor? Que a gente chegou aqui e depois aquele tempo foi construído não. E toda a ação terrena que acontece, não. A maior marca que eu quero deixar nas pessoas é que ali tinha um cara apaixonado por Jesus, cara. Tem um cara que entregou todos os sonhos dele, toda a vida dele, tudo que ele planejou para a vida, ele ofertou, ele entregou. E não entregou com a tristeza do mundo, não entregou falando, ai meu Deus, não, ele entregou porque ele reconheceu que aqui, o que Deus tinha planejado era muito, muito melhor. Não é entregar olhando para trás, como a mulher de Ló. Ai, mas os brincos que eu deixei, a casa que eu deixei. Não. É entregar olhando para frente. Glória a Deus, porque o Senhor me colocou aqui, porque o Senhor liberou a minha visão, porque agora eu tenho um propósito de vida e agora eu encontrei sentido na minha vida. Assim, aí esses adolescentes levantam e começam a falar, pastor, a maior percepção que eu tenho do Senhor é a sua paixão por Jesus. É a palavra que sai do Senhor. Cara, alvo alcançado, sonho alcançado. Esse é o meu único sonho, é que eles mais tarde, eles se lembrem que pode sim, uma vida pode sim se entregar completamente, que existe confiança que emana aqui de dentro, que te leva adiante num propósito de eternidade em Deus. É possível sim, é possível ser santo sim, num mundo caído, numa geração falida. É possível sim renunciar tudo por amor a Cristo. É possível sim viver o projeto de santidade. É possível sim entregar os seus sonhos, sabendo que os sonhos de Deus são mais altos do que os seus. É possível sim, quando nós nos rendemos a Ele, esse Espírito habita em nós, e essa destra é que nos sustenta e nos levanta nisso. É possível sim. É isso que eu quero sempre deixar marcado na vida das pessoas. Eu não sei quanto a você, mas quando eu vi isso, eu me lembrei dessa passagem aqui. E eu comecei a ver os consolos, porque para mim foi um consolo também, irmão. Para mim foi um coração restaurado ali naquela hora, sabe? Para mim foi uma injeção de ânimo. Para mim foi, cara, uma restauração. Para mim foi algo que animou e sacudiu a minha fé naquele ambiente. Como eu tenho sacudido a fé deles. Aí como eu chego aqui e expresso isso para a igreja, aí recebo da igreja, hoje tem 1 ano. E aí
nesse relacionamento, eu posso dizer o que Paulo falou no final. Na obediência, no relacionamento, hoje existe uma confiança em amor e unidade. Você pode se colocar de pé? Não fale com ninguém. Não precisa ir no banheiro agora. A gente vai encerrar esse tempo. E é muito importante que você continue naquilo que Deus está movendo. No capítulo 7, Tito consola Paulo, Paulo consola os coríntios, dos coríntios que consolaram o próprio Tito. Ou seja, um contexto familiar que traz vida e cura a mim e a você no particular ou no individual. Olha aqui para mim, vou repetir isso, é porque quando os músicos sobem aqui, vocês perdem a atenção. É natural isso. A gente está concentrado numa coisa, outra se move, a gente olha. Mas eu vou repetir. Nesse círculo de consolo e de ajuda mútua, o meu individual é fortalecido. O meu coração ele é fortalecido. O contexto família, vivendo esses princípios, nós temos a nossa esperança renovada. Para mim e para alguns irmãos, foi na quinta-feira dentro daquela salinha, mas talvez para você é agora, no culto de hoje. Talvez para você é quando a gente sai aqui, a gente se encontra ali na escada, irmão. Quantas pessoas eu já abracei ali na escada, que o momento foi aquele ali, na escada. A única coisa que eu quero animar o seu coração, hoje à noite, agora, não deixe de fazer parte desse contexto. Eu não estou falando que você não precisa ter os propósitos. Irmão, nós temos os nossos propósitos de vida com a nossa família. Amém? Nós temos nossos propósitos de vida profissional. Amém? Agora, eu tenho uma palavra para você. Em todas essas circunstâncias, ou níveis, ou áreas, o que você quiser colocar, em tudo você vai andar melhor se o principal propósito de você ser uma família. Qual é o propósito e a visão do Senhor para mim e para você? Uma família de muitos filhos parecidos com quem? Com Jesus. Uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Olha aqui para mim. Ele não falou uma pessoa parecida com Jesus. Ele falou uma família de muitos filhos. Ou seja, a gente pode até achar que nós estamos parecidos com Jesus, mas se você não está no contexto de família, irmão, não é essa a visão bíblica e não é essa a visão que Deus passou para mim e para você. O contexto que Deus passou de sermos imagem e semelhança, parecidos com Jesus, é estarmos inseridos numa família. Como inseridos, pastor? Trocando aqui, o nosso coração, nas terças-feiras que nós estamos aqui, nas células, nos pequenos grupos, que nós estamos ali compartilhando a nossa vida, estamos sendo família, estamos consolando uns aos outros, edificando uns aos outros. Esse é o contexto, família. Amém ou não amém? Essa é a palavra que ele deixou. E talvez, aliás, em muitas das vezes, a gente se perde, irmão, como essa igreja se perdeu. A gente não enxerga mais aquele que era, por exemplo, eles, o pai espiritual na fé, como pai espiritual na fé. A gente não enxerga mais o irmão como irmão.
aí esses laços, eles vão se rompendo, eles vão se enfraquecendo, e naturalmente nós vamos deixando de ser o quê? Família. Não é mais tão edificante assim, não é mais tão atrativo assim. Talvez eu possa viver a vida cristã do meu jeito, na minha casa. Talvez eu possa viver. Não. Sabe por quê? Porque não é só para você ser consolado. Você é um grande instrumento de Deus dentro dessa família. Pode ter certeza disso. Não é só porque nós chegamos aqui e coisas sobrenaturais acontecem, mas aqui o nosso caráter está sendo afinado, o nosso caráter está sendo afiado. Aqui tem conserto, aqui tem propósito do Senhor. Ah, mas pastor, eu ajudo, eu envio uma oferta. Amém, glória a Deus por isso, irmão. O seu coração, ele está desprendido dessas coisas. Mas deixa eu falar uma coisa. O Senhor, nessa palavra, deseja você, talvez não só doando, como nós pedimos aqui, a proteína para o restaurante Graça, mas vem aqui desfrutar do que é ver mais de 100 pessoas recebendo essa comida, dando um abraço nessa pessoa, liberando palavra de vida em famílias que estão ali, muitas das vezes destruídas. Ei, se permita aí, em nome de Jesus, ser o canal abençoador dentro do corpo, dentro da família. Tem um ministério que foi colocado sobre você, tem um ministério que foi derramado, e é você, e é para você. E o Senhor está te chamando, olha, vem para dentro desse contexto. Refaça os laços com a família. Em nome de Jesus. Eu não sou capaz, pastor. Não dá. Muitas pessoas, e nós vimos isso aqui na terça-feira, não se achando capazes, às vezes de estar liderando ou fazendo algo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa do meu talento, Deus precisa de um coração disponível. Porque graça sem medida é Ele quem derrama, é Ele que faz na minha e na sua vida. Ninguém imaginaria um garoto que não foi criado na igreja, que não teve dessas palavras na sua adolescência, na sua infância, aqui hoje pregando para você, irmão, que se entregou lá à prostituição, droga. Ninguém, nem eu nunca imaginaria. Mas qual foi o passo de fé? O passo de fé foi entregar um coração disponível. Eu quero ser o pastor, eu quero... Não, um coração disponível. Para quê? Para o que o Senhor quiser fazer, para o que o Senhor quiser manifestar, para o que o Senhor quiser transformar, para o que o Senhor quiser, através de mim, operar dentro dessa família, desse corpo chamada Igreja de Jesus. Aleluia!